Olá e bem-vindos de volta ao canal do Central Comics. O meu nome é Hugo Jesus e hoje trago mais leituras. São 4 livros, 2 portugueses, um franco-belga e um japonês, e um bocadinho mais dedicado se calhar a um público mais jovem. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Não restringindo a um público completamente infantil ou infantil-juvenil, no entanto, eu selecionei aqui 2.000 leituras que tenho feito nestes últimos tempos. Selecionei 4 que poderão ser lidos por malta mais nova, também obviamente por mais adultos, mas reunidos exatamente por essa característica que está presente nos 4 livros. Da banda desenhada portuguesa, então, vamos começar com O Bando das Cavernas, de Nuno Caravela. Este é o primeiro livro de banda desenhada desta saga bastante conhecida, que é mais um lançamento da Book Smile, uma chancela da Penguin Random House. Portanto, isto é uma série de livros infantis do português Nuno Caravela. Ela é uma série de grande sucesso e que já vai fazer uns incríveis 39 volumes e, segundo a capa, já vendeu cerca de 890 mil livros em Portugal, próximas das 23 mil cópias cada livro. E isso é bastante de louvar nos tempos de hoje. É uma série para um público-alvo dos 7 aos 10 anos e achei um ponto muito positivo o autor ter decidido arriscar num livro de banda desenhada, passado tantos volumes, principalmente até porque poderá ser a primeira banda desenhada para muitos dos seus leitores. Nunca li os livros de prosa do Bando das Cavernas, mas aqui o Bando tem a noção que são personagens num livro e que acham estranho o facto de se encontrarem uns quadrados coloridos a flutuar no chão, e depois eles acabam por entrar lá, descobrindo então a banda desenhada. A partir daí brincam com o facto de estarem dentro de quadrados e de quando falarem aparecerem uns balões esquisitos, etc. Acho uma ideia bastante interessante, até para o público jovem que é, e esta pode ser uma entrada nova para a BD e assim até explica mais ou menos como é que funciona a linguagem da BD. A história é dividida em 4 capítulos, todas elas começam em prosa, como num livro normal da coleção, e depois, uma ou 2 páginas depois, passa logo para a banda desenhada. De resto, tem tudo assim um ar que me faz lembrar as histórias da Turma da Mónica, e eu acho que isso não é um ponto negativo, até porque eu sou grande fã das criações do Maurício de Sousa, e portanto, mas faz tudo assim lembrar assim um bocadinho essa mesma vibração que tem os livros da Turma da Mónica. A balonagem não é grande coisa, é fraquinha, mas eu acho que para o público-alvo também não é preciso ser nada de especial. Tem assim muitas onomatopeias, aliás o texto de prosa também é escrito em texto normal e depois tem textos coloridos pelo meio, como podem ver aqui nestas páginas, mas é assim um bocadinho confuso. Não sei se para um primeiro leitor será bom ou não, isso já não vos consigo dizer, mas possivelmente funciona bem para crianças. Continuando na bandeira portuguesa, trago então este Dreamland Protectors. Esta é uma edição da Gino, uma editora bem mais pequena que a Penguin Random House. No entanto, não falta qualidade e atributos também que se possam dar. É um livro da portuguesa Joana Rosa. Este é o primeiro livro que leio, da Joana Rosa, o anterior, o The Mighty Gang, nunca o li, e estava com alguma curiosidade então para ler, até porque conheço a arte da Joana, das redes sociais, mas queria ver até como é que ela se safava em arte sequencial, porque eu não conhecia mesmo. Como podem ver aqui, logo nas páginas iniciais, eu tenho uma versão autografada. Fica o meu agradecimento então à autora e à editora que gentilmente enviou o livro assinado pela Joana. Isto conta a história de Panko, que aparentemente é um menino como os outros, mas quando ele adormece é basicamente transportado para o mundo dos sonhos, onde fica na pele de um avatar e assim como outras pessoas também o fazem. Sempre que acorda volta para a realidade, mas quando volta a adormecer, ele e todos os sonhadores continuam na mesma jornada que tinham iniciado anteriormente, na noite anterior. Não só isso, mas também as ações no sonho podem ter consequências na nossa realidade. Ele é um livro bastante fofinho, que fala de amor, amizade, família e traz sobretudo uma mensagem muito positiva e até comovente. É um livro que se calhar que eu recomendaria também a partir dos 10 anos, é um livro para um público jovem, embora obviamente possa ser lido por todas as idades. A Joana tem um belo traço, muito perfeitinho, muito redondinho,
muito limpo, mas abusa nos planos apertados, do umbigo para cima, raramente se vê pernas ou corpos inteiros, acaba por se tornar um bocadinho monótono nesse sentido. E eu acho que isto é algo que ela tem de melhorar no futuro. Tem de arriscar mais no seu desenho, noutros ângulos e em painéis mais variados. Um livro que é feito com muito amor, muito carinho, com bom design, acaba por ser um bocadinho borrado na pintura com uma balonagem e legendagem muito fraquinhas que acabam por arruinar o livro e dar um ar muito amador a tudo. E parem de usar esta fonte que é horrível, é tão má, ou pior que a Comic Sans. É uma fonte gratuita, mas invistam numa boa fonte, gastem 30, 40 dólares, comprem uma fonte, pode ser reutilizada em futuros livros da própria editora, da própria dos autores, e invistam nisso porque isto dá logo outro aspecto completamente diferente. Saltamos quase para o outro lado do nosso planeta e vamos ao Japão buscar o One Piece, esta mangá famosíssima em todo o mundo. Esta é a primeira edição em português, uma edição que reúne 3 livros num só, portanto temos aqui um livro de 600 páginas, um pequeno tijolinho muito interessante e que chegou finalmente a Portugal. One Piece é uma das atuais mais populares franquias do mundo, que tiveram origem na banda desenhada. Isto tudo começou em julho de 1997 e continua a ser atualmente contado e já vai com 104 volumes. Este é o primeiro volume, aliás, o primeiro livro que inclui 3 volumes num só, edição portuguesa, e quero desde já salientar que o formato escolhido aqui pela Devir não foi o melhor. Aqui eles usam um formato mangá normal, com este volume de páginas acaba por arruinar aqui a lombada. Devia ter uma sobrecapa, ou ter uma capa dura, ou então ter um bocadinho maior. Acaba por estragar aqui um bocadinho, para os colecionadores não vai ser assim muito agradável. E é então inevitável sabermos, obviamente, a origem, e muito basicamente e frontalmente ficamos logo do início a saber que o nosso protagonista é o Monkey D. Luffy, e tem o objetivo de ser o rei dos piratas. Nas primeiras páginas vemos ele bastante pequenino, já a querer muito ser pirata, mas acaba por ser até gozado pelos mais velhos. Durante a confusão geral ele come a fruta Gomu Gomu, ou chamada fruta do diabo também, e essas frutas dão propriedades bizarras a quem as comer. No caso do Luffy, ele ganha as propriedades de uma borracha que permite esticar-se, distorcer-se, exatamente como uma borracha, mas tem uma contrapartida, ele deixa de poder nadar. Depois passam-se 10 anos e ele finalmente, mais velho, abandona a sua aldeia, onde nasceu, para cumprir o seu objetivo. No resto do livro ele vai meter-se em alhadas, obviamente, e principalmente quer conhecer novas pessoas com o intuito de formar uma tripulação para explorar uma zona chamada Grand Line, à procura do chamado One Piece, que é o tesouro mais procurado do mundo, para se conseguir tornar então o próximo rei dos piratas. A pergunta pertinente que se faz é, a partir desta amostra consegue-se perceber o porquê da popularidade deste livro? Na minha opinião, sim e não. Não porque, de facto, o que se passa nestes 3 volumes é sim tudo muito básico, muito direto, diria até mesmo ingênuo, mas o que é natural, até porque quando saiu o primeiro capítulo, o Eiichiro Oda, o autor, tinha apenas 22 anos e eu posso compreender então essa situação. Portanto, a história é uma história básica, as personagens são muito clichê, no entanto aquilo acaba até por resultar e acaba por ser divertido. Tem muita ação, muita comédia, torna uma leitura muito rápida e nada aborrecida. Mas sobretudo vê-se aqui muito potencial para o futuro. Luffy é muito inocente, como por exemplo Son Goku, o que o torna muito amável para o público. One Piece não será certamente para um público consumidor de Jodorowskis e de Alan Moore, mas é uma BD que pode ser lido por todas as idades e percebe perfeitamente porque é que é a camada de adolescentes e jovens adultos que mais gostam. Por isso, apesar de simpático e de bem agradável, uma leitura bem agradável, acredito que o melhor ainda está para vir e não será certamente nestes próximos volumes. Eles ainda devem criar aqui muitas personagens novas para ele criar uma tripulação e a partir, se calhar, quando ele já tem uma tripulação e for para o Grand Line, provavelmente aí será então as partes melhores da aventura. E para terminar, quero-vos falar do último livro da série regular do Lucky Luke, segundo Morris, Aventuras segundo Morris, destes autores que é o HD e o João, que já têm sido os autores dos últimos livros, e a Arca de Rantanplan foi então o último livro que saiu em Portugal. O nosso Lonesome Cowboy chega a Cattle Gulch a sonhar com um bom bife, mas depara-se com o linchamento de um homem que só estava a tentar soltar um cavalo que não era dele e que supostamente estavam a matar a pancada. É claro que o Lucky Luke não está por meias medidas e acaba por salvar este homem que se chama Ovid Bird
e é o presidente e único membro da Sociedade Protetora dos Animais daquele condado. Ele tem um refúgio para animais e o Lucky Luke vai descobrir o nosso conhecido, o cão Rantanplan, que tinha sido resgatado de um poço 3 semanas antes. E é que o cão mais burro do Ocidente faz mudar todo o status quo quando descobre uma enorme pepita de ouro nos terrenos do Bird, tornando um homem muito rico. Para este, agora com muitas posses, incentivado por Cornseed, um gatuno acabado de sair da penitenciária, perde a cabeça e torna-se num tirano fundamentalista que obriga toda a gente da cidade a ser vegetariana e quer que sigam as suas próprias regras, etc. Embora ele não seja propriamente mau este livro, confesso que não sou grande fã desta dupla de autores, mais propriamente do Jules, não acho que da arte, porque ela é muito parecida com a arte original de Maurice, mas a escrita de Jules, porque ele tem uma preocupação grande em passar uma mensagem positiva e atual, neste caso sobre a causa animal. No anterior, por exemplo, eram os problemas raciais, e nos volumes anteriores havia ainda outros temas abordados. E acho que isso acaba por ofuscar a diversão do título. Portanto, a parte de entretenimento e diversão é posta de lado para falar destes temas atuais. E depois parece que são obrigados a incluir sempre os irmãos Dalton, mesmo que não façam um grande sentido da história, servem apenas para mostrá-los aos fãs e poder incluir num ou outro gag, e isso irrita-me um bocadinho. A Arca de Rantanplan é apenas um livro agradável, longe da qualidade da coleção do Lucky Luke, visto por que aceita está a lançar, e a milhas dos tempos áureos de Maurice com Goscinny. Por mim, penso que já vimos tudo sobre Jules e deviam passar a história para um novo argumentista. E pronto, ficaram aqui as minhas 4 análises de hoje. Espero que tenham gostado e que aproveitem então para tentar pensar para vocês lerem, para vocês oferecerem aos mais novos ou não. Mas fiquei aqui 4 sugestões completamente diferentes umas das outras. No entanto, têm esse ponto comum e eu acho que todos eles são boas leituras para um público mais novo. Por isso, despeço-me por hoje. Tenham boas leituras e está tudo dito.